Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou aguardar aqui até às 14h30, às 14h05, perdão, para o pessoal entrar e a gente poder dar início. Bom, pessoal, vamos lá. Em respeito aí a quem já entrou. Para quem não me conhece, eu sou a Isabela, sou técnico account manager aqui da DServe. E quinzenalmente a gente está aqui fazendo esses webinars para trazer sempre novidades para vocês, novas tecnologias, curiosidades aí da área. E hoje o nosso tema é do caos à visibilidade. Como a segurança integrada transforma a proteção das empresas. Então, a gente vai falar um pouco sobre um ecossistema integrado e como ele ajuda é, tanto na parte de proteção, quanto na parte de gestão de pessoas, de gestão de ferramentas. Então, hoje o nosso tema é esse. E para começar, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta simples para todo mundo, né? Hoje, a segurança da sua empresa, ela realmente consegue acompanhar a velocidade das ameaças atuais? Eu pergunto isso porque se a gente olha para trás ali há cerca de 10 ou 15 anos, a segurança ela era de fato relativamente mais simples, né? As empresas elas tinham ali um data center, os usuários estavam
dentro do escritório, e o modelo de proteção ali era basicamente proteger o perímetro da rede, né. Então, assim, a gente pode trazer como uma analogia, era basicamente como um castelo medieval, né, a gente tinha ali um muro ao redor do castelo ali, portão de entrada, né, e guardas vigiando quem entrava e quem saía. Então, basicamente, essa proteção que tinha. Mas hoje, né, com o avanço da tecnologia, o cenário ele muda completamente, né. Hoje a gente tem ali colaboradores que trabalham em casa, né, aplicações que rodam na nuvem, dispositivos móveis conectados ali o tempo todo, né, e dados circulando entre diversos ambientes diferentes, né. Então, aquele modelo ali de castelo cercado por muro que a gente trouxe, né, basicamente deixou de existir. Hoje esse muro ele não existe mais. E é nesse contexto que muitas empresas começam a enfrentar um novo desafio. Então, hoje, não é mais apenas sobre como proteger o ambiente, né? É como conseguir entender o que está acontecendo dentro do ambiente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como muitas organizações acabam entrando ali em um cenário de caos operacional na segurança, né? E como a abordagem de segurança integrada ajuda a gente a transformar esse cenário em visibilidade, controle e respostas rápidas a ameaças. Bom, então, para a gente começar aqui, hoje o ambiente de TI das empresas, a gente sabe que ele é muito mais complexo, né, do que era há alguns anos atrás. Hoje a gente tem ali, usuários remotos trabalhando de forma remota, acessando ali de casa ou de onde quer que ele esteja, né, acessando sistemas corporativos ali de diferentes redes e dispositivos, né. Hoje a gente também tem aplicações que antes estavam dentro ali do data center, igual a gente trouxe, agora estão rodando ali em nuvem pública. A gente também tem dispositivos móveis conectados ali ao ambiente corporativo. E além disso, a gente sabe também que grande parte do tráfego da internet hoje é criptografado. E isso é ótimo ali no ponto de vista de privacidade e segurança, mas também cria um desafio, né. Por quê? Porque com esse tráfego, a maioria sendo criptografado, muitas ameaças agora ficam escondidas dentro desse tráfego criptografado. Então, a gente pode imaginar que as nossas infraestruturas, né, de TI, ela virou algo muito parecido ali com uma grande cidade, cheia de ruas, avenidas e conexões. Então, quanto mais ruas e conexões existem, mais caminhos possíveis existem para um invasor entrar ou para ele se movimentar dentro do ambiente, né. E isso faz com que a superfície de ataque aumente significativamente, né. Se a gente não tiver as devidas soluções, a gente não consegue fazer, o monitoramento com esse tráfego. E diante desse cenário mais complexo, hoje muitas empresas tomam decisões ali que parecem lógicas. Então, adicionam ali, de fato, mais ferramentas de segurança, então elas compram ali um firewall para proteger a rede, compram uma solução de endpoint para proteger os computadores, né, adotam ali uma solução de segurança de e-mail, talvez ali também uma solução de proteção de servidores, né, ou de nuvem. E o problema disso tudo é que muitas das vezes essas soluções, elas são de fabricantes diferentes e não conversam entre si. E aqui acontece algo muito parecido com o que a gente pode ver talvez até mesmo em hospitais, né. Então a gente pode imaginar em um hospital onde cada médico ele trabalha isoladamente, né. O cardiologista tem uma informação, o neurologista tem outra, o clínico geral tem outra, mas, ninguém compartilha essas informações entre si. Então fica muito difícil, entender o estado real do paciente. E na segurança, acontece exatamente isso, tá bom, pessoal? Cada ferramenta enxerga apenas, um pedaço da realidade, né. E aí quando ocorre um incidente, a equipe de segurança, ela precisa juntar manualmente todas essas informações de cada solução, para poder entender de fato o que está acontecendo. Isso acaba tornando
pouco mais difícil, tanto na hora de investigação, tanto no momento de resposta, e torna também mais fácil ali a movimentação lateral, né, que a gente trouxe, o atacante ter acesso e conseguir se espalhar na nossa infraestrutura. Agora a gente vai imaginar aqui um cenário que é muito comum, né? Por exemplo, o usuário de uma empresa ele recebe um e-mail aparentemente legítimo, pode ser ali uma fatura de um fornecedor, um currículo enviado ali para o RH, né? Ou até um documento que parece vir de um colega de trabalho, não? Um envio ali que parece verídico. E esses e-mails, muitas das vezes, eles são muito bem elaborados e difíceis de identificar como fraudulentos, né? Então, o usuário que não entende, que não conhece, que não verifica, ele acaba abrindo o arquivo, né? E clicando ali ou clicando no link. E é nesse momento que acontece algo que talvez nem o usuário perceba, né? Por quê? Porque é um pequeno código malicioso ali, ele é executado no computador, esse código ele instala um malware no dispositivo e é nesse momento que o atacante ele consegue o primeiro ponto de acesso ao nosso ambiente corporativo. Então, é como se alguém estivesse tentando achar ali uma brecha, não, né? Como não é exatamente isso estivesse achando ali, tentando achar uma brecha para conseguir entrar, e basta ele conseguir entrar. Então, se a gente não tiver um bom processo de conscientização das pessoas, né, porque essa é a principal porta de entrada, né, por pessoas, a gente não consegue conter muita coisa, porque basta o usuário clicar em algo que não seja verídico, clicar em algo que esteja de fato infectado, que a empresa ela já fica ali à mercê de um atacante, tá bom? E bom, e aí quando esse atacante entra, né, mas para esse atacante, essa entrada ela é apenas o começo. Depois que ele consegue ali o acesso inicial, o próximo objetivo dele é explorar o ambiente interno da empresa. Então ele pode fazer ali algumas coisinhas, né, como por exemplo, estabelecer comunicação com servidores externos, né, que são controlados por eles, né, o famoso command control. Ele pode também roubar credenciais de usuários, tentar acessar outros sistemas dentro da rede, uh, e ou né, se movimentar ali lateralmente para alcançar servidores mais críticos, ou até mesmo se for um atacante que já está com o serviço pensado, e exatamente no ponto que ele quer. E esse processo, né, é conhecido ali como movimentação lateral, e é uma das etapas mais comuns nesses ataques modernos, tá bom, pessoal? É, e o grande problema é que cada uma dessas atividades que a gente lista aqui gera sinais em lugares diferentes. Então, o endpoint ele pode detectar um comportamento suspeito, o firewall ele pode identificar uma conexão estranha, o servidor ele pode registrar uma tentativa de login fora do padrão, mas essas informações elas não estiverem conectadas, ninguém percebe que tudo faz parte do mesmo ataque. E aí, talvez a forma de remediação, de contenção, fique mais difícil por causa disso. Porque vai tentar achar qual foi o ponto inicial, qual foi o ponto final, né? Identificar quais foram os passos desse atacante ali dentro da infraestrutura, o que acaba dificultando na hora de fato ali, da investigação desse ataque. Então, quando o ambiente de segurança ele não é integrado e gera esse tipo de problema que eu trouxe, a equipe de TI ela precisa fazer ali um trabalho quase que investigativo mesmo. Então, ela precisa abrir diversos consoles diferentes, analisar logs, correlacionar eventos e tentar ali, de fato, montar um quebra-cabeça para entender, como eu disse, a origem, o destino desse ataque, o que ele fez ali dentro da infraestrutura. Então, é um processo que é lento, ele é manual e muitas das vezes ele é extremamente complexo. Enquanto essa investigação ela ocorre, o atacante ele continua se movimentando dentro da rede. Então, por isso que é muito raro que as empresas descubram ali de fato que foram comprometidas, né, e que foram comprometidas há dias, semanas ou até mesmo meses, né, depois do início do ataque. Não porque não tinham ferramentas de segurança, mas porque essas ferramentas não estavam trabalhando
juntas. Talvez um ataque comece ali do usuário e vá para um endpoint, e o usuário, o time de TI perceba ali no endpoint, mas já aconteceu há muito tempo ali por meio do firewall. Então, é esse problema que traz a falta da gente ter essa visibilidade centralizada, a falta das soluções conversarem, tá bom? E hoje a DServe, ela traz justamente o Sophos Center como solução para esse tipo de problema. Então, foi para exatamente resolver exatamente esse tipo de problema que a Sophos ela desenvolveu uma abordagem ali baseada em plataforma integrada, né? Então, no centro dessa arquitetura da Sophos, a gente tem aqui o centro. Então, basicamente, o Sophos Centro, ele funciona ali como painel de controle unificado de segurança da empresa. Então, a partir dele, é possível que a gente gerencie diferentes camadas de proteção, né? Como, por exemplo, endpoints, servidores, firewall, segurança de e-mail, dispositivos móveis e também ambientes em nuvem, tá bom? E isso traz alguns benefícios importantes. E o primeiro deles que eu quero trazer é a simplificação da gestão, porque tudo é administrado em um só lugar. Em segundo lugar, ele traz a visibilidade centralizada, permitindo com que nós ali, usuários da ferramenta, entendemos ali rapidamente o que de fato está acontecendo no ambiente. Em terceiro, ele também permite ali respostas mais rápidas a incidentes de segurança. Por quê? Porque as soluções conversam. Não é só o fato de estarem ali dentro de uma mesma console para a gente ter visibilidade, não. Todas as soluções elas conversam. Então, se, por exemplo, surge um ataque a partir do firewall, o firewall vai se comunicar com o endpoint, impedindo com que esse ataque chegue até lá. Bom, e aí é nisso, nessa conexão, nessa conversa que uma solução tem com a outra, que vem o Synchronized Security, né? Que é o verdadeiro diferencial. Né? O diferencial ele não está somente na centralização da gestão, né? Ele também está nesse conceito de Synchronized Security. Mas, Isabela, o que é, né, o Synchronized Security? Bom, nesse modelo, as soluções de segurança, elas não funcionam de forma isolada, né? Elas compartilham inteligência entre si e em tempo real. Então, é como se todas as camadas de proteção da empresa passassem a trabalhar ali como um sistema nervoso conectado. Então, como eu falei, né, se uma parte, continuando essa analogia do sistema nervoso, mas de acordo com o que eu disse anteriormente, se uma parte do corpo ela detecta um problema, essa informação ela é imediatamente enviada para o resto do organismo. Então, na segurança, funciona da mesma forma. Se o endpoint detecta um comportamento suspeito, essa informação ela é compartilhada com outras camadas de proteção, permitindo uma resposta muito mais rápida e coordenada ali para o time de TI, facilitando muito, transformando uma investigação que poderia durar dias, meses, semanas, em horas. Então, isso ajuda muito o time, principalmente os times que são muito atarefados ou times pequenos de TI que não têm tanto recurso, né, para esse tipo de situação. E um dos mecanismos que tornam o Synchronized Security possível é o Security Heartbeat da Sophos. Então, a gente pode imaginar o Security Heartbeat como um batimento cardíaco digital, já diz o nome ali, entre o endpoint e o firewall. Então, o endpoint, ele envia continuamente informações sobre o seu estado de segurança, e essas informações dizem se aquele dispositivo está saudável, se ele está com comportamento suspeito, ou se ele está comprometido. Então, é com base nessas informações, né, que o firewall pode tomar ali decisões automáticas, né? Por exemplo, se o dispositivo estiver comprometido, ele pode ter sim o seu acesso à rede restringido ou até mesmo ser isolado completamente. Então, de fato, o Security Heartbeat é o coração da ferramenta, é o coração da funcionalidade que faz com que todo esse conceito de segurança sincronizada e centralizada seja possível. E na prática, pessoal, isso permite que a resposta a incidentes aconteça de forma extremamente rápida. Então, por exemplo, se o endpoint ele detecta um
ransomware, ele muda imediatamente o estado de segurança daquele dispositivo. Então, essa informação desse comprometimento é compartilhada com a plataforma central, né, com o topo centro, e com outras soluções de segurança. Então, o firewall ele pode ali bloquear automaticamente a comunicação maliciosa e o dispositivo comprometido pode ser sim isolado da rede antes que a ameaça se espalhe, assim evitando aquela movimentação lateral que a gente trouxe. Ou seja, uma resposta que antes poderia levar ali horas ou dias passa de fato a acontecer em segundos. Então, evita a paralisação da empresa, o que consequentemente evita que tenha qualquer tipo de gastos, né, e perda financeira com esse tipo de ataque, porque tanto se o atacante conseguir entrar, conseguir pegar informações, talvez ali cobrar um resgate por elas, isso vai ser evitado, porque a partir do momento que a solução identifica que tem alguma coisa de errado, ela já bloqueia. Então, impede que o atacante entre ali de fato na rede, que faça a comunicação ali de C2, né, de ponto de ponto, e que evite que qualquer tipo de prejuízo venha sim a acontecer. E os principais benefícios disso? Então, quando a gente traz esse conceito de segurança que trabalha de forma integrada, né, os benefícios eles são muito claros para a gente, né? A detecção ela é muito mais rápida, né? Essa detecção de ameaças ela acontece de forma mais rápida. A gente também tem a redução de complexidade operacional, já que as equipes elas não precisam gerenciar múltiplas ferramentas ali desconectadas, então gera assim uma menor complexidade, né? A gente não vai precisar colocar a nossa equipe louca para ficar olhando log de ferramenta X, ferramenta Y, de diversas ferramentas ali para entender aonde o ataque foi, para onde ele foi, o que o atacante está fazendo ali dentro da estrutura. E a gente também traz mais visibilidade, né? A gente traz uma visibilidade completa do ambiente, permitindo com que a gente identifique incidentes com mais rapidez. Então, no final das contas, o que a Sofos busca, de fato, é transformar a segurança de algo reativo e fragmentado em algo integrado ali, inteligente e proativo, tá bom? E uma observação é que todas essas tecnologias, a plataforma centralizada que é o Centro, o Synchronized Security e o Security Hybrid são características de todas as soluções da Sofos. Então, não são tecnologias que você adquire de forma individual ali. Não. Todas as ferramentas da SOAPs, desde o Firewall até o endpoint, até a proteção de e-mail, até o ZTNA, tem como característica essas três tecnologias. Então, você consegue evoluir ali dentro do ecossistema da Sopo, sem se preocupar com integrações. E o mais legal disso tudo é que algumas tecnologias das Sopo, algumas soluções das Sopo, permitem que esse conceito seja aplicado ali a soluções de terceiros. Então, por exemplo, hoje você não tem um ecossistema 100% Sopos, você tem um endpoint da Sopos, mas você tem um firewall ali de um outro fabricante. O XDR, ele permite com que você faça a conexão, correlacione as logs desses equipamentos, né, por mais dessas soluções, por mais que sejam fabricantes diferentes, e assim a Sophos também traz visibilidade ali do que acontece com o Firewall de um fabricante. E isso não se aplica só ao Firewall, né? Eu trouxe como exemplo, mas a Sophos hoje, em 2026, ela tem mais de 300 integrações, né? Ela faz integração com mais de 300 soluções ali que não são do portfólio Sophos. Então, é muito importante que a gente entenda que esse conceito, ele se integra, sim, a outras soluções. E, basicamente, é isso, pessoal. Aqui a gente pode ver um pouco como a gestão centralizada facilita o nosso dia, facilita o nosso trabalho, né? Tira uma complexidade que hoje, com o avanço da tecnologia, a gente pode considerar desnecessária, porque a gente tem esse tipo de ferramenta que pode, assim, de fato, nos ajudar, como o tempo de detecção é mais rápido, e mais, como a gente consegue ter visibilidade total, o que ajuda ali em diversas coisas. Por exemplo, o Sophos Central, ele traz também, se um dispositivo teu está faltando ali algum tipo de atualização de patch, né, que possa
ser uma vulnerabilidade para que um atacante ali entre através daquele endpoint. Então, ele também traz um pouco da saúde do teu ambiente, se está tudo certo. E são várias coisas que essa centralização ajuda a gente, né? Claro que o mais importante é justamente a questão da detecção mais rápida, da menor complexidade, mas ela também ajuda ali em outras frentes, pessoal. E com isso, eu abro aqui um espaço para perguntas e respostas. Podem ficar à vontade, não fiquem tímidos, podem perguntar se gerou qualquer dúvida, se tem alguma curiosidade, podem ficar à vontade. Isa tá no mudo. Obrigada, Yuri. Não, só para a gente finalizar aqui, não, perguntas e respostas não apareceu nenhuma pergunta para a gente. De qualquer maneira, vou deixar aqui meus contatos, e-mail, meu link aqui. A gente pode tratar por lá também. Fiquem à vontade para mandar e-mail, para a gente fazer conexão no LinkedIn, conversar, tirarem as dúvidas. Eu fico à disposição. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e fiquem atentos, ligados aí que dia 25 a gente vai ter um webinar muito legal com a presença da própria Sofos para fazer a demonstração da nova solução, que é o Workspace Protect. A gente vai ter aqui na prática mesmo, de fato, como a ferramenta funciona e como ela pode ajudar aí no cenário de colaboração de colaboradores que trabalham ali de forma remota, né, de forma híbrida. Então, a gente vai trazer ali o Workspace como demonstração para vocês. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima.